Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. Olá, estamos aqui mais uma vez para agradecer ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal pelo apoio que deram à nossa Mostra de Literatura, um projeto que já alcançou mais de 30 mil pessoas. E é importante fazer aqui o registro que nós vamos falar agora um pouco sobre a bibliografia do nosso projeto. Tanto no vídeo aqui de baixo, e também dos outros autores que foram convidados para a Mostra de Literatura, nós colocamos uma bibliografia recomendada para você que quer aprimorar os seus conceitos e o seu modo de escrever. Tá? Antes que eu me esqueça, quero agradecer também à Biblioteca Braille Dorino Novil de Taguatinga por ser parceira neste projeto. Pois bem, vamos falar de alguns livros que eu acho importante para a sua formação. Eu tenho aqui esse livro que eu acho importantíssimo, seria talvez uma bíblia para aquele que gosta de escrever. É o Guia Prático de Criação Literária, de Moacir C. Lopes. Esse autor já é falecido, mas eu gerenciei a carreira dele por muitos anos. Para quem não conhece o Moacir, ele escreveu A Ostra e o Vento, que virou filme. Tá? Os atores convidados foram Lima Duarte, Leandra Leal, Floriano Peixoto, o Castrinho e música de Chico Buarque, minha gente. Eu amo a obra do Moacir Lopes e ele escreveu esse guia para te auxiliar em todo o seu processo de criação literária. Vale a pena, é um livro que está à venda em todas as livrarias e vai te enriquecer bastante. Outro livro importante, complementando a nossa oficina, é a Oficina do Escritor. Tá? Oficina do Escritor, sobre ler, escrever e publicar, do Nelson de Oliveira. É um livro muito interessante, ele dá muitas dicas, não só sobre o seu processo criativo, mas também sobre formas e formas de publicar. Outro livro importante, olha só, que eu considero um livro muito bacana para quem quer seguir nessa carreira literária, é o livro Para Ser Escritor, de Charles Kiefer. Esse livro me ensina muito até hoje. É um livro que eu já li umas 3, 4 vezes. Vale a pena. Tá? Um autor mais clássico, tá? É o Sobre o Ofício do Escritor, de Arthur Schopenhauer. Tá? Esse aqui, gente, é fera. Quem puder ler esse livro aqui antes de escrever qualquer texto, tá? Vale a pena. O escritor que lê essa obra, ele sai na frente de milhares e milhares de outros escritores. Bom, esse livro é maravilhoso. Tá? Como e por que ler, de Harold Bloom. Não vou ficar aqui repetindo o que todos os outros escritores da mostra falaram, tá? Mas eu vou falar de uma forma muito incisiva. Todo escritor precisa ler. O bom escritor é aquele que lê. O mau escritor lê pouco. Tá? Dizem até que tem escritor que não lê. Eu não acredito, mas é bom ler. E leia os clássicos. Leia Machado de Assis, leia Eça de Queiroz, leia os escritores do naturalismo, né? Os do parnasianismo. Leia escritores com os quais você se identifica. Se você escreve poesia, leia bastante poesia. Se você escreve contos, leia bons contistas. Se você escreve crônica, leia bons cronistas. Bom, falando em ler, aqui é um livro interessantíssimo, Para Ler como um Escritor. Olha que maravilha. Esse livro é interessantíssimo, interessantíssimo.
Francine Prose, tá? É uma autora estrangeira, mas ela dá dicas assim bem universais, então qualquer escritor consegue ler os textos dela. Não poderia falar de deixar do meu super autor preferido, Afonso Romano de Santana, com esse livro aqui, ó, A Cegueira e o Saber. Tá? A cegueira aqui, ela cai bem aqui no nosso projeto, porque essa edição da Mostra de Literatura é totalmente voltada para a pessoa com deficiência visual. Uma curiosidade, eu também trabalho diretamente com Afonso Romano de Santana, já fui agente literário dele de diversos livros, diversas obras, umas bem conhecidas. E vocês vão receber gratuitamente aí na Biblioteca Braille um texto, um audiolivro que eu ajudei a produzir, fui agente literário, do Afonso Romano de Santana. Tá? Esse é um presente meu. Vocês já receberam em outra ocasião e a gente vai agora renovar o nosso estoque. Bom, eu não poderia deixar de falar também do meu próprio livro, porque eu também sou escritor. Tá? Mercado Editorial, Guia para Autores. Editora Ciência Moderna. Esse livro é vendido em todas as livrarias. Todas as boas livrarias você encontra esse livro. Não só no formato físico, como ele está aqui na minha mão, como também no formato digital. Tá? Porque nessa obra eu vou te ensinar a como publicar de forma efetiva e eficaz seu texto, seu livro, por editoras tradicionais. Outro livro interessante. Gente, eu amo livros que falam sobre livros. Eu tenho aqui na minha casa uma estante só sobre isso. Livros que falam sobre livros. Essa história é maravilhosa. O Vendedor de Livros, de Milton Assunção, que é um editor bem conhecido, é o dono da editora M-Books. A gente chora com esse livro. Tá? Aliás, falar em chorar, não há como não se emocionar com as histórias que nós recebemos dos escritores com deficiência visual. A gente tem a história de meninas, de mulheres que se superaram, tá, em meio a tanta adversidade dessa vida. Essa vida que já é injusta, ainda mais para uma pessoa com deficiência. Nós vamos publicar alguns dos textos que recebemos em livro, em papel e no formato digital. Esse livro não vai ser vendido, ele vai ser distribuído gratuitamente e na internet você pode fazer o download dele de forma gratuita, a preço zero, nas melhores livrarias. A Livraria Saraiva, a Livraria Cultura, Livraria Kobo, Amazon, tanto a brasileira e a americana já nos solicitou esse material. A gente vai colocar em uma livraria portuguesa também, porque a gente quer que o seu texto corra por outros ambientes, não só o brasileiro. Vai estar disponível no Google Play e, bom, é tanta livraria, minha gente, que eu já até esqueci. Bom, voltando aqui ao nosso material, é importante que você pense o seu trabalho como escritor como um negócio. Tá? Não vou dizer que é um negócio para te dar dinheiro, mas você tem que pensar no seu livro, no seu texto, no seu conto, como algo profissional. Tá? Para isso, eu trouxe esse livro aqui para vocês. Ó. Repensando o modelo de negócios do livro. Tá bom? Do Hélio Fernandes e do Marilson Gonçalves. Essa teoria é importante porque eu venho de um tempo em que a gente tratava o livro como um produto analógico. Só era possível o livro e a escrita num formato tradicional, que é o papel. No vídeo do jornalista José Carlos Vieira, ele fala nas diversas formas de publicação, inclusive pelas mídias sociais, como Facebook, Instagram. Tem gente que nunca escreveu um livro na vida, mas está lá escrevendo pelo Instagram.
Eu tenho uma infinidade de livros aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, né? Mas é importante esse livro que eu acho bacana também, ó, Manual Arquimedes de Publicação. Aqui vai te dar muita dica de como você deixar o seu livro pronto para publicação. Tá? Livro prontinho. Deixa eu ver qual mais livro que eu posso mostrar para vocês. Um livro que eu vou deixar aqui, ó, para uma reflexão. Fim do livro, fim dos leitores. Olha aí, tá? Regina Zilberman. Será que você vai escrever em vão? Né? Pense como a Beatriz Schwab falou no vídeo dela. Ela falou dos desdobramentos de um livro. Um livro pode virar uma peça de teatro, como aconteceu com a Carla Calazans. Ela transformou o livro dela num espetáculo teatral. A Beatriz, né, que é autora junto com outras autoras dos livros Um Soco na Alma e Solteiros Novamente, puderam ter o privilégio de ver a obra adquirida pela Rede Globo de televisão e essa obra ser adaptada para uma novela. Novela em horário nobre, tá? Novela das 9. Então, gente, dito isso, eu queria dizer o seguinte, que na nossa coletânea nós vamos apresentar textos com uma imensidade de histórias de vida, tá? Vidas reais. As histórias não necessariamente precisam ser reais, elas podem ser fictícias, né? Dos nossos escritores mais que especiais, que são os escritores com deficiência visual. É importante dizer que nós não queremos descobrir o próximo acadêmico, literário ou texto revelação do ano. A nossa proposta na Mostra de Literatura é incluir literariamente. Temos excelentes textos e obras primorosas, em todos os gêneros, poesia, conto e crônica que nós nos dispusemos a publicar. Temos ainda histórias razoáveis e temos textos sem um primor estético. Mas para a gente, né, como eu já disse anteriormente, a nossa proposta é incluir, acolher e difundir a literatura dos nossos irmãos e das nossas irmãs cegos ou com baixa visão. Então, como parte da Mostra de Literatura, um projeto que já atingiu mais de 30 mil pessoas, tudo isso contabilizado, o livro que nós vamos publicar será um marco e um incentivo para aqueles que desejam trilhar no árduo caminho literário. É isso mesmo, não pense que é fácil trabalhar com literatura. Viver dela é quase que impossível. Você vai fazer isso como um deleite, como um prazer próprio. Mas é importante porque o nosso texto ele vai servir como uma inquietação e como denúncia, como o exemplo de diversos autores cegos que nós já falamos aqui. Tá? Agora, é aquela velha questão, né? Quem disse que a vida da pessoa com deficiência visual, aliás, qualquer deficiência é fácil, mesmo com tantos atropelos e a falta de acessibilidade e de políticas públicas eficazes, muitas linhas escritas nos textos aqui apresentados pelos nossos escritores vão ser um marco para muita gente. Inclusive, eu acredito que o próprio livro que a gente vai publicar já é em si uma política pública. A gente tem histórias de superação, a gente tem histórias de emoção, histórias de ensinamento, crítica social, apelo, súplica, denúncia, né? E assim que nós recebemos todos esses textos, foi uma alegria. Ser uma pessoa com deficiência não desmerece qualquer talento. Nós recebemos, por meio do nosso e-mail, mostradeliteratura@gmail, narrativas que ensinam que viver é enxergar além do nosso olhar limitado. E aí nosso olhar de pessoa vidente. Nós que enxergamos
temos essa limitação e esse preconceito. Então, que cada página, que cada linha, que cada história, que cada conto, poesia ou crônica combata o nosso preconceito para promover a inclusão e trazer visibilidade para um propósito de vida, promovendo o respeito e a dignidade da pessoa humana. Então essa é uma premissa da Mostra de Literatura, que teve a honra de trabalhar com bons escritores, dando dica para vocês, e eu encerro aqui essa participação dessas oficinas de uma forma muito calorosa, porque todos os textos tiveram um impacto muito grande para mim enquanto gestor e produtor cultural desse evento, dessa Mostra de Literatura. Essa 8ª edição vai ficar marcada. Tá? Foi uma edição que foi muito noticiada nos órgãos de imprensa e foi muito bem recebida pela imprensa, pelo governo e por pessoas que querem ajudar. Tá? Nós agradecemos muito quem não queira atrapalhar, mas aquele que ajudou minimamente recebe o nosso aplauso. E para encerrar então, pessoal, como dito aí pelos tantos outros escritores, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo, ou se não puder, peça auxílio para alguém para você fazer essas atividades complementares. As atividades vão estar descritas aqui embaixo do vídeo, tá? E também no meu blog pessoal, Andrei do Amaral, blogspot.com. Tá? É só jogar no Google Andrei do Amaral ou então Mostra de Literatura que você vai encontrar fácil. Durante toda a etapa da Mostra de Literatura, nós colocamos atividades extracurriculares aos nossos vídeos. Tá? E são extracurriculares e também complementares aos que os escritores ensinaram a vocês. Tá bom? Então, 2020, apesar de ter sido um ano muito difícil, ainda está sendo, por conta do isolamento, por conta da pandemia do coronavírus, é um ano que vai ficar marcado pela publicação de textos excelentes de você, pessoa com deficiência visual. E a você eu destino o meu muito obrigado e espero contar com vocês na próxima edição. É isso aí. Agradeço demais. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal.